Continuamos a falar de luz, lembrando que luz é um pacote de energia chamado fóton que caminha em forma de onda pelo espaço. Essa onda ela tem um comprimento que nós medimos em nanômetros, né? Que é uma medida desse comprimento de onda que vai determinar a cor da luz que vamos trabalhar. Então, se eu tenho um comprimento de onda de 470 nanômetros, eu tenho uma luz azul obrigatoriamente. Se eu tenho um comprimento de onda de outro tamanho, eu tenho uma luz de outra cor. Então, vamos sempre seguir nesse raciocínio. As ondas, elas fazem parte de um espectro eletromagnético. O que é isso? Então, nós temos uma faixa desse tamanho de ondas em que nós conseguimos enxergar a olho nu. Em outros tamanhos de comprimentos de onda, nós não enxergamos, não conseguimos visualizar. Por isso são as ondas infravermelhas, por exemplo, que nós não enxergamos a cor dessa onda. As ondas de rádio, as ondas do raio-x, por exemplo, que nós já conhecemos tão bem, raios gama, de micro-ondas, todas essas ondas nós não conseguimos ver a olho nu, mas elas estão ali presentes. Outros exemplos de comprimento de onda, por exemplo, 670 nanômetros de comprimento de onda. Eu tenho obrigatoriamente uma luz vermelha e é aí que entra o laser vermelho de baixa intensidade, que nós vamos falar sobre ele. O fotopolimerizador da luz azul, se você vai lá, vai pegar o seu equipamento, vai virar e lá atrás está o comprimento de onda dessa luz azul que a gente trabalha no dia a dia. E agora nós vamos falar um pouco dessa interação, desse comprimento de onda, dessa luz que a gente vai trabalhar com os tecidos, que é o nosso objetivo na odontologia, trabalhar em mucosa, gengiva, osso, tecido nervoso, assim como na medicina. Vou falar um pouco por alto dessa interação das ondas com os tecidos, para depois a gente entrar especificamente na odontologia, na nossa prática. Quais são as consequências da absorção da luz no nosso corpo? Nós temos um exemplo clássico que é a luz do sol. Então, quando ficamos muito tempo expostos ao sol, a nossa pele vai ficando vermelha, fica queimada, ficamos morenos, né? Por causa justamente dessa interação, desse comprimento de onda da luz, que ela entra na pele e ativa quem? As células que vão produzir melanina, e por isso ficamos mais morenos quando ficamos no sol ou avermelhados, dependendo da situação, porque ela pode também causar queimaduras de sol, queimaduras solares. E porque essa interação desse comprimento de onda, ele é absorvido pelas células e a partir daí vai causar algum efeito nessa célula. Então, ou vai ser uma produção maior de melanina, ou vai causar um aquecimento desse tecido, causando a queimadura de primeiro, segundo, ou vamos dizer, no caso de um aquecimento extremo, de terceiro grau. Nós costumamos juntar os raios do sol em UVA e UVB como se fosse a mesma coisa. Mas, como vocês podem ver nessa figura, o raio UVA, ele tem uma penetração na pele diferente do UVB e aí causam consequências diferentes. Um pode causar o câncer de pele, o outro pode causar queimaduras. Então, eles têm comprimentos de ondas diferentes, que vai de encontro a isso que a gente está falando agora, e tem consequências diferentes de acordo com a profundidade em que ele é absorvido. Então, o comprimento de onda ele faz diferença em quê? No receptor, em quem vai absorver aquela luz e também nas consequências que vão gerar naquele tecido que acabou de absorver aquele fóton, aquela quantidade de energia. Por isso também a terapia com laser ela é chamada de fototerapia ou biofotônica. Antes a gente chamava apenas de laser terapêutico, ou terapia de baixa intensidade, laser de baixa intensidade. Hoje a gente tem outras nomenclaturas que definem
essa terapia com fótons, que é a fototerapia. Então, quando essa célula recebe essa energia, ela, a partir desse momento, causa alguma atividade ali que não estava causando antes. Antes não tinha essa atividade. A partir do momento que ela absorve aquele pacote de energia, essa célula ativa determinadas situações, reações químicas ou físicas que vão determinar a consequência, que vão gerar a consequência que eu quero para aquele tecido com aquela absorção daquela luz. Com isso, podemos, por exemplo, ver nitidamente uma célula através do microscópio a laser, onde determinadas, a mitocôndria, o núcleo, ele absorve um determinado comprimento de onda, gerando uma cor no microscópio, quando você vai visualizar essa lâmina, e outras organelas, como o complexo de Golgi e proteínas, por exemplo, absorvem outro tipo de comprimento de onda, gerando uma outra cor na visualização dessa lâmina no microscópio. Então, várias coisas nós podemos fazer com laser, com essa interação do comprimento de onda com o receptor. Ele precisa de um receptor que absorva aquela luz, e esse conceito é muito importante ficar marcado na sua cabeça para que futuramente a gente consiga trabalhar com ele em tecido bucal. O mesmo, como nós já citamos, acontece com a fotoativação da resina composta, quando a canforquinona absorve esse comprimento de onda de 470 a 480 nanômetros, que é a luz azul, e a partir daí desencadeia as reações que vão fotopolimerizar a resina composta. Agora, uma curiosidade. Por que quando estamos trabalhando com a resina composta, nós temos que remover o refletor da frente da boca do paciente? Porque senão o que acontece? Aquela resina começa a se fotoativar antes do tempo de você fazer a escultura daquele dente. Não é assim que trabalhamos? Por que isso acontece? Porque, lembra que eu falei no primeiro módulo que a mistura de todas as cores, a mistura de todos os comprimentos de ondas é a luz branca? No meio da luz branca do nosso refletor tem sim um feixe que é com o comprimento de onda de 470 nanômetros, luz azul, que vai fotoativar a resina. Por isso, no meio da luz branca, nós temos exatamente um comprimento de onda que vai ser absorvido pela resina e a partir daí ela vai se fotoativar. Por isso, temos que tirar essa fotoativação, né? Temos que tirar essa fonte de luz de perto da resina para a gente conseguir esculpir o dente, para só a hora que a escultura daquela porção que você planejou estiver correta, aí você fotoativa e ela vai endurecer. Vamos conversar agora sobre os tipos de lasers. Então, nós temos laser de baixa intensidade e o laser de alta intensidade. Qual a diferença entre eles? O laser de baixa intensidade, ele não corta, não faz cirurgia, diferente do laser cirúrgico. Laser de alta intensidade é quando eu deposito uma grande dose de energia, uma força de energia maior com aquela luz, a ponto de, lembra que eu falei da formiguinha, que a gente queimava a formiguinha? E hoje a gente faz cirurgia a laser, então a gente consegue cortar esse tecido com essa potencialização desse feixe luminoso. Qual é a diferença, então, desse equipamento que vai fazer uma ativação de células ou que vai biomodular essa célula, nós vamos falar sobre isso, ou o equipamento que vai cortar tecido e fazer cirurgia a laser? Então, o que diferencia essa consequência dessa luz no receptor é a potência do equipamento que eu estou trabalhando. Então, se eu pego, por exemplo, uma luz vermelha, que é a luz da ponteira do professor, que fica no quadro, aquela ponteira laser, que é uma ponteira laser,
ela tem um feixe de luz vermelha. E se eu ficar aplicando aquela luz no tecido o dia inteiro, não vai acontecer nada com as células. Por quê? Porque a potência daquele equipamento é 5 miliwatts. Eu divido 1 watt inteiro de potência em 1000 e eu pego apenas 5 miliwatts de potência. É uma potência muito baixa para a entrega daquela luz. Então, essa luz não vai gerar consequência nenhuma no tecido. Agora, se eu pego a mesma luz e subo essa potência para 50 a 100 miliwatts, eu estava falando de 5 miliwatts, agora eu estou com 100 miliwatts, eu consigo dar um estímulo para essa célula fabricar mais ATP celular, que é a adenosina trifosfato, que é a energia da célula. E a partir daí, essa célula vai desenvolver melhor a sua função. Joia, eu estou falando de 100 miliwatts. Se eu aumento para 800 miliwatts, sair de 100, vou para 800, 900 miliwatts, eu começo a queimar tecido. Quando que eu utilizo esse tipo de potência? Quando vai fazer depilação a laser. As mulheres sabem muito bem disso. Quando você chega para fazer uma depilação a laser, a pele fica um pouco avermelhada, dependendo da situação, porque há já uma queimadura, apesar dele ser extremamente seletivo e vai queimar apenas o pelo, falando a grosso modo, tá? Mas só para ter o entendimento, para você ter o entendimento dessas potências. Quando eu aumento essa potência, eu já passei para 1000 miliwatts, ou seja, 1 watt inteiro de potência, 1000 miliwatts. Eu já estou falando de 1 watt inteiro, 2 watts de potência, eu já estou falando de laser cirúrgico, laser que corta tecido. A luz é a mesma, o comprimento de onda pode ser o mesmo, mas a entrega dessa luz pelo equipamento, ela vai com uma potência muito maior ao ponto de cortar tecido, assim como eu fazia com a formiguinha, tá? Mas eu amo as formiguinhas, tá, gente? Mas é só para dar o exemplo, lembra que eu prezo pela didática, né? Então, em diferentes comprimentos de onda, eu tenho a possibilidade de entregar essa luz com diferentes potências. E cada comprimento de onda serve para uma situação, um tecido, vai ser absorvido especificamente por um receptor. E a partir daí vai desencadear a reação que eu quero, né? Mas cada equipamento ele foi feito para entregar uma potência baixa ou uma potência alta, ele já foi programado para aquela entrega cirúrgica ou terapêutica. O recado deste módulo é esse, que nós temos o mesmo comprimento de onda, ele pode ser utilizado com diferentes potências para diferentes funções. Então, ele pode ser de baixa intensidade, quando eu quero estimular ou modular alguma situação, aumentar o ATP celular, nós vamos ver isso na biomodulação, estimular essa célula, ou se eu quero cortar tecido, se eu quero fazer uma cirurgia, aí eu preciso de uma potência muito mais alta, eu estou falando de 1 watt, 2 watts de potência. Quando eu estou falando de laser de baixa intensidade, que é o laser de consultório do dia a dia, o laser de infravermelho ou vermelho, eu estou falando de laser de baixa intensidade. Hoje o mais utilizado é de 100 miliwatts. Então eu dividi 1 watt por 100 miliwatts, peguei só 100 miliwatts daqueles 1000 watts de potência e eu estou utilizando apenas para estimular a formação, a produção de ATP celular.